Olá pessoal, boa tarde, Diógenes aqui novamente com mais um vídeo sobre Forex. Esse vídeo eu criei essa tabelinha que vocês podem ver aí, baseada exatamente para explicar um pouco a respeito de relação risco-recompensa, ok? E como que nós podemos ganhar dinheiro se nós tivermos uma relação risco-recompensa, se nós tivermos uma boa relação de risco-recompensa, nós podemos ganhar dinheiro até jogando moedinha para cima. Ok, apostando cara ou coroa. E eu criei aqui a situação de 6 jogadores. Ok, imaginando agora que nós estamos falando de jogadores, pessoas que estão apostando se vai dar cara ou coroa. Só que esses jogadores, como nós podemos ver aqui, ó, cada um deles tem 100 moedas. Ok, cada um deles tem 100 moedas. A porcentagem de acerto é de 50%. 50% de acerto. E a relação risco-recompensa é de 1 para 2. Isso quer dizer o quê? Para cada uma moeda que eu estou arriscando, eu vou ter de recompensa 2 moedas. Certo? Vamos ver a situação desses 6 jogadores. Bom, lembrando então que esses jogadores eles não vão acertar 100% das vezes, também não vão errar 100% das vezes. Ok? Essa situação aqui nós estamos considerando então que eles vão acertar 5, eles vão errar as 5 primeiras vezes para ver como é que fica a situação, e depois eles vão ganhar 5 vezes, ok? Criando aqui um cenário para a gente fazer um estudo do que sucederia. Só que cada jogador desse tem um perfil de risco diferente, certo? Eles têm aí 2% de risco, o jogador 1, ou seja, cada das 100 moedas dele, na primeira vez que ele for jogar, ele vai apostar apenas 2 moedinhas. O segundo jogador tem risco de 5%, o terceiro jogador tem risco de 10%, o quarto de 25%, de 50%, aqui é 51%, tá? Esqueci de mudar. E o sexto jogador de 70%, certo? Então imaginamos que aconteça, esses jogadores começaram com má sorte aí, jogaram 5 vezes, e dessas 5 vezes eles erraram todas, perderam todas, ok? Vamos ver como é que ficaria a situação deles. O jogador número 1, ele tinha inicialmente 100 moedas, assim como todos os outros, e ele apostou 2. Podemos ver, no evento 1, ele apostou 2 moedas, perdeu as 2, e o novo capital dele agora é de 98 moedinhas. 2% dessas moedas, ou de 100 reais, 100 dólares, como quiser ver, vai dar 1,96. Foi o que ele apostou no segundo evento. Ele perdeu novamente, o novo saldo dele agora é de 96,04. O evento 3 dá 1,92 e o novo saldo dele é 94 moedas ou 94 reais, como quiser identificar. O quarto evento, 2% desse capital aqui agora é 1,88, ok? Portanto, o que acontece? Ele perdeu esses 1,38 e o novo capital dele é de 92. E o quinto evento, ele perdeu 1,84, R$1,84, e o novo capital dele agora é de R$90,39. Reais ou dólares, o que você quiser imaginar, certo? Bom, são aqui a situação então dos 5. O jogador 1 terminou a fase de má sorte dele com 90 moedas no bolso, ok? E aqui entra uma informação importante. Nós temos o drawdown máximo, ou seja, quanto que ele perdeu, quanto a conta dele chegou o mínimo desde a abertura de 100. Qual foi o mínimo que ela chegou? Foi 90 moedinhas, ok? Isso representou para ele então uma perca máxima de 90,60 moedinhas. O evento 6 ele começou ganhando, só que como, olha só, aqui ele arriscou 2%, aqui ele arriscou 2%, aqui ele arriscou 2%, só que em todas essas operações ele estava querendo ganhar 4 moedas, porque nós lembramos que nós temos a relação risco-recompensa de 1 para 2. Então ele colocou 2, apostou 2 para ganhar 4, ok? Portanto aqui ele apostou 2% e ele acertou o sexto evento, ele ganhou 4% em cima do investimento que ele havia feito, ok?
O novo saldo dele agora é de 94 moedinhas. Novamente ele apostou 2% desse 94 e ganhou outra vez 4%. O novo saldo dele agora é de 97. Novamente ele ganhou mais 4% e o novo saldo dele agora é de 101. Aqui ele já entrou no positivo. Vamos pintar esse aqui de alguma cor. Bom, aqui ele ficou positivo, certo? O nosso jogador 1. Novamente ele apostou 2% das suas 100 moedinhas, das suas 101 moedinhas no caso. Ele ganhou 4%, 4 moedinhas, o seu novo saldo é 105 moedas. E o último evento, ele apostou 2%, ganhou 4%, e o novo saldo dele é de 109%. Ok? Considerando um jogador, então, que ele apostou 2%, utilizando uma relação risco-recompensa de 1 para 2, jogando moedinhas, cara ou coroa, e ele terminou com 109 moedas. Enfim, 9 moedas a mais do que ele havia começado. O jogador 2, ele vai apostar 5% do capital dele. Então quando ele perde 5, só que quando ele ganha 10. Por quê? Porque a relação risco-recompensa dele é de 1 para 2. Então olha só, primeiro evento, menos 5, o capital dele, novo capital, 95 moedas. E assim sucessivamente, que nós já vimos, até chegar aqui ao final da onda de má sorte dele, ele estava com 77 moedas. Ele começou a jogar, apostou novamente 5% e agora obteve 10% de retorno. Ganhou 7, o novo capital 85, 93, 102, 113 e o capital final dele foi de 124 moedas. Ok? Mesma coisa o jogador 3, arriscando 10%. Cada vez que ele perde 10 moedas. Cada vez que ele ganha 20 moedinhas. Bom, o capital dele chegou a 59 moedas no final da onda de má sorte dele, ok? Ele começou com o pé esquerdo, enfim, 59. Só que cada vez que ele ganha 20% do capital dele. Nós temos aqui que o capital dele começou a aumentar muito mais rapidamente. 70, 85 e até chegar a 146. Um aumento de 46% sobre o capital inicial de 100 moedas. Depois nós temos o jogador 4, a mesma coisa, 25% de risco e 50% de retorno. O capital dele chegou a 23 moedas. Ok? O capital dele chegou a 23 moedas, sendo que desse capital aqui, até agora, o que nós vemos, entre o jogador 1, o 2, o 3 e o 3, no caso, ele foi o que mais perdeu dinheiro ao final dessas 5 perdas consecutivas. Ele começou a recuperar, só que logicamente, quando ele arriscou 25%, quando ele ganha de novo, ele ganha 50%, porque a relação dele é 1 para 2. Então o capital dele foi aumentando gradativamente, ok? Até chegar a 180 moedinhas. Aí nós temos o nosso amigo aqui, que ele é o jogador 5. Ele arriscou 51% do seu capital em cada vez que ele jogava. O capital dele chegou a 2,82. Ou seja, ele começou com 100 moedas e ele começou com 2,82. Ok? Novamente o capital dele começou a subir, mas lamentavelmente ele não chegou a atingir a zona verde ali, no caso do capital dele, certo? Ele começou com 100 e ele terminou essas 10 jogadas com 95 moedas no bolso. Ou seja, ele perdeu aí aproximadamente 5 moedas. E o sexto evento é um cara super agressivo, sem noção do que ele está fazendo. Ele arrisca 70% das moedinhas dele cada vez que ele vai jogar. Na primeira vez ele perdeu 70, sobraram 30. Perdeu 21, sobraram 9. E sucessivamente, até chegar a 24. Aqui não chega nem a dar uma moedinha. Se nós assumirmos que o mínimo para ele continuar jogando seja de uma moeda, no caso esse evento 5 nem chegou a acontecer, certo? Porque aqui ele não tinha uma moeda para jogar, ele tinha 0,81. Aqui no caso esse cara é o nosso amigo que quebrou a conta, zerou a conta dele totalmente. Agora, por que eu estou dizendo isso? Basicamente porque gerenciamento de risco é o Holy Grail, é o santo graal para o Forex.
ok? Se você tiver um gerenciamento de risco sólido e souber realmente gerenciar o seu capital, com certeza você vai ser lucrativo a longo prazo. Agora, o que acontece? É importante nós termos em mente que relação risco-recompensa é o coração do gerenciamento de risco, mas também nós não podemos negligenciar o nosso risco, ok? Nós vimos aqui que o cara aqui arriscou 25%, nessa situação, ele arriscou 25%, foi o que mais ganhou, certo? Vamos ver aqui. Olha só, nós temos a porcentagem de lucro ou prejuízo, ou seja, o saldo final da conta, que foi de 109 aqui no caso, 124, 146, 180 e 95. Esse saldo final relacionado com as 100 moedas iniciais. Bom, o nosso jogador 1, ele terminou com um lucro de 9% ao final desses 10 eventos, certo? O jogador 2 terminou com 24% desses 10 eventos. O jogador 3 terminou com 46% e o jogador 4 terminou com 80%. O jogador 5, que apostou 51%, ele terminou com um saldo negativo de menos 4,99. 5 moedinhas, praticamente. Ok? E aqui nós temos as informações do drawdown, quanto que a conta dele chegou ficar abaixo do saldo inicial. Então olha só, imaginamos que nós temos aqui o nosso saldo inicial, ok? Nesse ponto, nosso saldo inicial, e conforme foi caindo, a conta do jogador 2, que é esse primeiro cara aqui, chegou a ficar 9% negativa abaixo dos 100 dólares que ele havia depositado inicialmente, ok? A conta do jogador 2 chegou a ficar 22% negativa dos 100 dólares. Jogador 3, 40%. E o jogador 4, que foi o que mais ganhou, ele chegou a ficar 76% da conta dele negativa. Certo? Bom, e por que que esse tipo de informação que nós estamos, esse tipo de informação que nós temos aqui, por que que isso aqui é importante? Porque pode acontecer, às vezes, de o seu drawdown ser tão grande que você não consegue recuperar, você não consegue mais operar. Exatamente porque você tem um capital mínimo para que você possa abrir alguma operação dentro do mercado. No caso, se nós tivéssemos estabelecido que o mínimo, vamos colocar aqui, vai, valor mínimo negociável, uma moeda. Olha só, então nós temos aqui, por exemplo, que o mínimo que nós precisamos ter na nossa conta é uma moeda para que nós possamos negociar, para nós apostar novamente no jogo seguinte, ok? Valor mínimo de uma moeda. Ou seja, se o nosso capital chegar a ficar abaixo de uma moeda, nós não podemos negociar, como é o caso aqui, certo? Nesses 81, porque aqui o nosso capital já não dá mais para abrir uma nova, não dá para negociar novamente. Portanto, nós estivemos dentro do mercado somente durante esse período de má sorte, no caso. Isso aqui acontece dentro do mercado, de você começar a ter 5 posições negativas de uma vez seguidas, com certeza acontece. E acontece de você ter 5 posições positivas seguidas também, ok? Portanto, duas coisas que eu queria ressaltar nesse vídeo: relação risco-recompensa. Importante manter sempre isso aqui no mínimo 1 para 2, ou seja, para cada $1 de risco, que você tenha 2 dólares de recompensa. Se você abrir uma posição com 20 pips de stop, que essa posição tenha no mínimo 40 pips de take profit. Outro ponto importante: nós lembrarmos o nosso risco máximo do nosso capital, ok? Nesse caso aqui, o que mais foi lucrativo foi de 25%. Mas o que aconteceria se ele tivesse mais dois ou três eventos em que ele continuasse negativo? Ele poderia chegar à situação de que ele não ia mais conseguir jogar, ok? Porque no caso, a situação do jogador 6, ele não consegue mais participar de nenhum jogo, por causa que o capital dele é de 81 centavos, ou 0,81 moedas. Certo? Agora, eu não te aconselho, logicamente, não é o que eu estou dizendo nesse vídeo, que você tenha que assumir um risco de 25%, porque você foi o que mais ganhou aqui no caso
desse cálculo da planilha. Não é isso que eu estou dizendo, ok? Na verdade, o meu risco está nesse aqui, 2% da minha conta por cada posição, por cada trade que eu abro dentro do mercado. Nunca mais, nunca além do que esses 2%. Algumas vezes, mas também é bastante raro. Enfim, o meu risco standard, padrão, é de 2%, ok? Até porque, olha só, se nós visualizarmos aqui, o que está marcado em verde é o menor drawdown que nós tivemos. Foi o nosso jogador 1, que ele apostou 2% do seu capital cada vez que ele jogava. Ok? Bom, esse drawdown aqui de 76%, com certeza isso aqui é uma situação, enfim, muito, eu não sei nem dizer, constrangedora, alguma coisa assim. Ok? Por quê? Imaginamos que você coloca lá, então, ao invés de 100 dólares, você coloca 10 mil dólares. E você começa a imaginar a situação que depois de 10 trades, por exemplo, ok, você vai ter um retorno aí de aproximadamente 80%. Portanto, você decide arriscar 25% do seu capital cada vez que você opera. Certo? Você teria, dos seus 10 mil dólares iniciais, você teria chegado a meros 2.300 dólares, porque você perdeu 76%. A minha pergunta é, como ficaria o seu psicológico em uma situação dessa? Ok? Você já perdeu 76% do seu capital em 5 trades. Ok? Portanto, essa é uma situação que você com certeza não vai querer estar, porque o seu psicológico não vai te deixar ter essas 5 posições bem sucedidas em que você deixou o capital, a posição correr e o preço correr até o seu take profit. Portanto, o que eu recomendo com certeza, logicamente, seja conservador. 2% de risco está suficiente. Se você ganhar um trade, você vai ganhar 4% em cima do seu capital, ok? Considerando aí que os fundos de investimento do Brasil e etc dão 0.7, 0.8, a poupança dá 0.6. Se você ganhar 4% por semana em um único trade, com certeza isso será maravilhoso, lindo a longo prazo. Ok? Olha só, imagina que você coloca lá seu capital a 0.6 na poupança, com certeza não existe risco, ok? Portanto, como não existe risco também, a sua recompensa é baixíssima, 0.6 da poupança, uma média. E você conseguir fazer um trade por semana com esse mesmo capital, e você acerta 50% das vezes. Vamos imaginar, você abriu um trade por semana. Na primeira semana você errou, você perdeu 2%. Na segunda semana você acertou, você ganhou 4%. Na terceira semana você perdeu mais 2%. E na quarta semana você ganhou 4%. Isso aqui a gente anula esses caras aqui, sobra 4%. Se a poupança dá 0.6 e você ganhou 4% em um mês, como iniciante, meus parabéns, ok? O que acontece? Pelas grandes oportunidades e pelas grandes chances que existe dentro do mercado, as pessoas tendem a acreditar que 10% ao mês é pouco, que 15% ao mês é pouco, e que exatamente por existir a possibilidade delas fazerem aí 30, 40, 50% em um mês, enfim, eles acham que essas quantias, tipo 10%, 15% ao mês, isso é pouco, ok? O que eu quero dizer é o seguinte: é muito mais difícil você manter uma média de 10% ao mês durante 2 ou 3 anos do que você fazer 100% esse mês e o mês que vem, ok? Basicamente porque a longo prazo é bastante difícil você conseguir manter uma média como 50% ao mês. Outra coisa, 50% ao mês, em questão de pouquíssimo tempo, você estaria muito rico, ok? Muito rico mesmo. E isso vai significar o quê? Que você não vai conseguir negociar quando você tiver aí coisa de milhões na sua conta. Você não consegue negociar da mesma forma que você negocia se você tiver aí 20, 30 mil dólares na sua conta. Certo? Bom, o que eu quero dizer então com esse vídeo? Prestar atenção na relação risco-recompensa, 1 para 2 sempre, no mínimo. Certo? E
o capital que você esteja arriscando da sua conta, que não seja muito grande. Eu te recomendo entre 2 e 5% por cada trade que você tomar dentro do mercado. Entre 2 e 5% que você tomar. Mais do que isso, eu com certeza não te aconselho. Ainda que aqui na planilha funcionou, o resultado foi feliz e o cara ganhou 80% em 10 trades, eu não te aconselho porque no mercado a situação pode ser um pouco diferente, ok? Até porque pelo fator psicológico que conta muito. Bom, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês. Como que nós podemos ganhar então algum dinheiro, ou se você tiver um gerenciamento de risco, jogando moedinhas para cima. Era isso que eu queria trazer para vocês. E também, logicamente, essa lição aí, enfim, essa dica a respeito, e essa aula a respeito da relação risco-recompensa e risco do seu capital. Ok? Isso tudo faz parte de um bom gerenciamento de risco. Bom, é isso aí. Qualquer dúvida pode me contatar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.